do painel 2 é como é que a inteligência artificial está a ser adotada na indústria bancária. Eu queria só dizer várias coisas. Vamos passar, o Luís Mourinho o Luís Mourinho no Santander tem mais especialização na área de estratégia e de experiência a cliente. O Pedro Miravaz na área de marketing também, portanto na área do cliente também, e a Sara Candeias no Montepio na área mais de infraestrutura. Portanto, isto trazendo um painel interessante que dá a parte do back-end e do front-end, eu acho que vai ser aqui uma coisa interessante. Sara, começando aqui pela Sara. Bem, pelas mulheres. Como é que estão a preparar a metodologia e a arquitetura de dados no Montepio? Começo pelo que é propósito. Primeiro, agradecer, obviamente, o convite e cumprimentar os meus colegas de painel, vocês e quem está do outro lado da Câmara. Ora bem, o Banco Montepio está numa velocidade enorme e com muitas frentes em simultâneo, mas que concorrem para se tornar um banco muito direcionado a tirar o melhor partido dos dados. E quando falamos do melhor partido dos dados, obviamente falamos em AI. É um banco, e isso tenho que o dizer, apesar de julgo que muitas pessoas já o conhecem, tem quase 200 anos de história. Um banco que, com este tempo, serviu com boas experiências os clientes. Senão não tinha acontecido, senão não tinha sobrevivido. E estas boas experiências advêm de conhecer quer os clientes que servem os clientes, que são os nossos colaboradores, e portanto isso são dimensões de AI que nós estamos a tornar vir ao de cima. Obviamente que quando nesta transformação, aquilo que tu disseste, e bem, estamos a montar tudo o que é a infraestrutura. Infraestrutura não é só infraestrutura tecnológica, é também os processos, revisitar os processos no que é um pipe de dados do end-to-end. Também é termos novas peças mais adaptadas à realidade, nomeadamente naquilo que podem tirar partido de real-time e de debates. Também uma dinâmica, como também foi aqui falado, do que é a qualidade da informação, também uma cultura de mindset e, obviamente, tendo peças tecnológicas, temos novos objetivos, upskill e reskill. Eu tenho aqui uma experiência diferente. Como isto foi uma nova, na verdade, fizemos uma spin-off da DSI e criámos uma direção de dados e analítica. Há pessoas dentro do banco de outras unidades orgânicas e também fora do banco a quererem vir trabalhar para o banco. Portanto, acho que é um move diferente, que acho que também mostra qual é o nosso foco e qual é a nossa posição enquanto Banco Montepio de criarmos as condições de realmente termos boas experiências baseadas naquilo que é o conhecimento do nosso cliente, o conhecimento do cliente interno e capacitá-lo para servir melhor e ter upskilling e deleitar, eu não sei se assim se diz em português, os nossos clientes. Portanto, isso é algo que está a ser visto. Não vou dizer que não temos nada de AI, obviamente que temos, aquilo que é o mais tradicional até na banca, na área do marketing, na área das operações. Temos uma agente virtual a falar em português, aí também por fornecedor, portanto não é ainda não é feita dentro de casa, mas também temos no âmbito das operações já projetos feitos em casa. Exemplo, numa área em que queremos atribuir, ou estamos numa jornada de atribuição de um crédito hipotecário a particular, ao facto de termos os dados que fazem a traçabilidade de toda essa informação, a ideia é como é que machine learning, não é? E isso é dentro de casa, como é que em machine learning conseguimos criar padrões a ponto de montar uma fábrica. E o que é uma fábrica, no bom sentido? Ok, temos aquele tipo de pessoas que não é o tradicional clustering de clientes, mas como é que aquele tipo de pessoas que até pede aquele tipo de montante e que é atendido por esta pessoa dentro do banco das operações, como é que aquilo se forma em termos de cluster para dar uma resposta maior? Não utilizamos aí só dados descritivos, nem prescritivos, mas já estamos ali numa prediction interessante. Também foram aqui falados temas de fraude, também temos aqui porque é uma necessidade do mercado de detectar fraude
o mais em tempo real possível em situações em que há pagamentos sem cartões à amostra. Portanto, isso é claramente também um foco do banco em termos de AI. E depois, pegando então vamos às catacumbas. Portanto, o que é que nós estamos a fazer? No âmbito de uma replatformização, aproveitámos uma replatformização de passar on-prem para cloud, temos uma arquitetura Lambda implementada, um stack muito Microsoft, portanto um Databricks muito preparado para Machine Learning e numa visão de ter dados como um produto, é a visão do banco, ter dados como um produto, esse produto também é um produto de arquétipo para ações de Machine Learning e aí temos um laboratório, podemos chamar-lhe um centro de excelência, não é? Mas é um laboratório de experiência que serve como incubadora antes de entrar na operação. Para terminar, nesta dimensão da AI também é foco a ética. Ética de como é que como é que pensamos na ética, na utilização de algoritmos de machine learning, aliados à transparência que temos que dar ao nosso cliente, como é que introduzimos esta ética também ao favor daquilo que é a transparência e que queremos dar aos nossos clientes. Muito bem, Sara. Pedro, o novo banco está AI ready e qual é o ROI e que aplicações é que estão a ter mais práticas, estão a comprar, estão a construir e ROI? Eu já sei que são muitas perguntas. Muito bem, não, mas está perfeito. Bom, e vai ser difícil, eu recomendo imenso, enfim, em primeiro lugar agradeço o convite e cumprimento toda a gente e acho que é interessantíssimo ouvirem o painel anterior que, enfim, muito foi dito e foi dito de forma muito correta e que eu acho que é razoavelmente transversal na maneira de aplicar. O novo banco começou a corrida atrasado. Nós, em 2018, começámos a tratar o tema da AI e Data Science, a montar equipas e práticas, portanto, não chegámos cedo ao mercado de maneira nenhuma e passámos por todos os problemas que, enfim, que as pessoas têm aqui falado, desde a infraestrutura de dados, as ferramentas, as construções de equipa, determinar quais são os use cases que são mais adequados num espectro absolutamente afinado. Eu diria, enfim, o Francisco dizia isso, eu diria, não há nada que nós façamos hoje que não tenha AI. É muito difícil. Quase nada é resolvido de uma maneira melhor sem AI do que com AI. Estarei a extremar e muito disto vai depender da capacidade que temos para conseguir entrar nos vários temas. A nossa equipa do novo banco foi também constituída de forma geral para poder servir todas as áreas do banco, portanto, das operações ao risco, ao marketing, naturalmente, eu aqui represento mais, mas passando por todas as áreas, porque há de facto casos de uso em todo lado e há um trabalho muito grande de tentativa de perceber antecipadamente os benefícios que podemos tirar de cada uma das atuações da equipa da AI que tem recursos necessariamente limitados e esse acompanhamento é feito de maneira muito cuidadosa sobre os resultados para garantir que o impacto daquilo que é feito existe, que se mede no banco e que permite que o banco depois tenha resultados, não é? Que os custos que tem sejam claramente compensados e que haja uma alavanca de criação de valor. Isso é um foco enorme. O novo banco tem essa tradição desde a sua gênese e hoje continua a ter essa tradição de ser muito rigoroso quanto a conseguir garantir que toma decisões que são nesse sentido acertadas e que prioriza muito bem. E acrescentar aqui uma coisa que se sabe um bocado a propósito dos recursos e do talento, que é verdade que nós também vemos muita gente a sair do AI para outras indústrias, mas muita gente a entrar de outras indústrias no AI. E uma coisa que me parece muito curiosa é que temos tido a sorte, penso que é a sorte, e se calhar todos os outros também, se calhar é só o acaso, estava nessa dúvida, se é sorte, se é o acaso aleatório normal, de receber miúdos que nos dizem que trabalhar em banca é transformar o mundo. Porque percebem que trabalhar em banca é servir clientes em todas as suas necessidades durante toda a sua vida. E temos casos, enfim, a Farfetch foi aqui falado, portanto posso falar, um caso precisamente da Farfetch, dizia, eu não quero vender mais casacos de pele, muito obrigado. Eu quero fazer alguma coisa que mude a vida das pessoas. E percebem que trabalhar em banca e fazer bem banca, juntando a ética de que a Sara fala, juntando a ideia de que servir o cliente nas suas necessidades mais importantes é a forma mais fácil de vendermos, porque é aquela que é mais apetecível para o cliente, mas de facto é aquela que no fim do dia vai nos trazer clientes mais satisfeitos, é importantíssimo. E por isso, salientava aqui só para dar continuidade, 2 aspectos que nos têm preocupado muito e que temos apostado muito. Um é garantir a muito boa documentação dos dados, tanto naquilo que trabalho que é feito, na lógica da biblioteca dos dados, da descrição, como do kickback disso para as fontes de dados poderem ser mais enriquecidas. Onde é que os nossos dados não estão tão poderosos? Onde é que é preciso apostarmos mais? E, portanto, esse trabalho para trás e para a frente, não é? Para trás, para a criação de dados, para a frente, para a construção de modelos, é um trabalho que temos a dar muita importância porque acreditamos que é um acelerador dos modelos que podemos vir a fazer.
Mas Pedro, em termos de ROI, o que é que vocês conseguem medir em termos de return of investment? Bem, isso é relativamente simples de medir e fazemos isso em quase todas as iniciativas, que é casos simplíssimos. Vamos, por exemplo, garantir que conseguimos olhar para o perfil de um cliente que nos autorizou e antecipar a sua necessidade de tesouraria do fim do mês e, portanto, oferecer um produto muito mais adequado antes do final do mês. Medimos o lift na colocação do produto e esse lift atribuímos diretamente a este projeto. E, obviamente, que estes projetos, na continuidade, dão sempre imenso dinheiro, desde que tenham sucesso, desde que os modelos funcionem e desde que a aplicação depois prática disto funcione. E, portanto, em termos de ROI, nós estamos invariavelmente com ROIs muito interessantes naquilo que fazemos, o que não significa, naturalmente, que seja fácil garantir que a sua expansão em larga escala vai trazer os mesmos ROIs. Como nós selecionamos os projetos que acreditamos que vão dar mais valor, acredito que isto possa ter alguma curva, de alguma maneira, de achatamento desta coisa. Mas, se permite, ia só acabar com um segundo aspecto que acho que é muito importante, foi levemente tocado, que é, nós falamos, a banca é um negócio de tecnologia de pessoas. Temos falado aqui muito de tecnologia, mas temos uma preocupação enorme com a explicabilidade dos modelos. É alguma coisa que é muito interessante para a comunidade de data scientists, esta meta-informação de perceber o modelo e de o explicar, e tem sido crucial na nossa experiência, na maneira como os nossos comerciais lidam com os nossos clientes. Serem capazes de perceber a maneira como se construiu a chegada até ali, dá-lhes uma sustentabilidade na conversa, uma confiança na conversa, que tem provado ser, talvez, dos fatores que mais têm acelerado o nosso retorno sobre este investimento. Muito bem, Luís. Quais são os desafios que como Head of Data and Analytics no Santander tem e que projetos, portanto, desafios que não te deixam dormir à noite, como se diz, that keep you up at night, e que projetos é que te fazem ir trabalhar todos os dias? Ok, antes de mais também, obrigado pela oportunidade, acho que é uma conversa muito interessante. Eu começaria pelos desafios de um ponto de vista um bocado mais transversal, porque eu acho que é inevitável ter a consciência de que hoje em dia a própria banca tem um desafio de diferenciação. A diferenciação entre bancos, mas, e se quisermos ter uma abordagem um bocadinho até mais transparente, uma verdadeira diferenciação com outros competidores ou fornecedores de serviços financeiros e parafinanceiros, que hoje jogam uma parte importante do valor dos clientes, que até agora, até há 10 anos atrás, estava muito concentrado nos bancos e no sistema financeiro e que hoje em dia está aberto a uma série de outros competidores. E isto significa que a forma como a construção que nós vamos fazendo de aproveitamento da AI tem de, por um lado, ir respondendo aos desafios entre o sistema financeiro, portanto, por um lado, trabalhamos, como todos, use cases de melhoria de eficiência, de melhoria de efetividade das campanhas, etc. Mas, por outro lado, a forma como nós integramos isto na atividade tem que ser capaz de nos diferenciar e de colocar aqui vantagens competitivas. E, portanto, eu acho que o tema vai, inevitavelmente, ter a capacidade de gerar uma boa experiência de cliente, a capacidade de servir o cliente, lá está, com produtos que são relevantes, com canais de comunicação que são relevantes. E, portanto, o desafio é, nós temos optado por uma lógica de internalização destas competências, porque, na realidade, não parece fazer muito sentido que, se é uma vantagem competitiva, nós não tenhamos essa capacidade de construir internamente. Por outro lado, isso também significa que, havendo modelos e algoritmos que são razoavelmente commodities, na verdade, hoje em dia o AI, como mostra o ChatGPT, há muita coisa que pode ser exportada até entre setores. O desafio é como é que nós criamos esses algoritmos e essas estratégias ao serviço do cliente, que o cliente entenda isso como uma vantagem para ele e que, de alguma forma, essa diferenciação ligue com a própria marca. Ou seja, que o Santander, no fundo, seja reconhecido depois pelos clientes por ter essa experiência diferenciada, quando na base está uma abordagem que acaba por ser um bocadinho transversal de melhorar a eficiência, trabalhar projetos e processos. Portanto, uma parte do desafio que nós temos é fazer de tal forma, tirar partido de tal forma deste tipo de abordagem, que ela se torna totalmente embutida, se quisermos, aqui o tema da tradução do embedded, no dia-a-dia da própria organização. E, portanto, vai para além só da interação com clientes, mas vai também influenciar a forma como nos organizamos. Pode ir desde a forma como se faz a gestão dos parques de equipamentos eletrónicos e de self-banking, até à própria maneira como nós nos organizamos comercialmente para tirar proveito da segmentação de clientes, por exemplo. E, portanto, eu diria que o tema é de tal forma transversal, em que chega a um momento em que fica totalmente integrado na organização
e o próprio ROI, se quisermos, já é quase integral da organização, porque é quase como pensar qual era o efeito de ter o digital ou não ter o digital na banca. A questão quase que deixa de fazer sentido. Muito bem, eu vou agora à Sara ali a perguntar, na área de back-end e de dados, a banca beneficiaria de uma indústria que partilhasse dados entre si e quais tipos de dados? Por exemplo, para acelerar problemas de fraude? Isto é alguma coisa que se pensa ou se pode pensar dentro da própria indústria? Ou não, porque são concorrentes e toda a questão, mas enfim, a segurança ou não? Portanto, avançar-se-ia mais rapidamente na questão da cybersecurity ou não, se fizéssemos, e não só, e outras experiências, se houvesse partilha? Bom, estamos nos primórdios, eu acho que tudo é possível. A própria regulamentação, temos uma moldura regulatória muito bem marcada, e em termos de compliance também, mas não vou nem nunca nem sempre. Pronto. Nós já utilizamos dados externos, inclusive dados que são comprados e dados que vêm do próprio supervisor, que nos ajudam a fazer as calculatórias necessárias para aquilo que também temos que mostrar como evidência, a sanidade das transações e da operação do banco. Eu vejo isso noutra perspectiva. Nós temos um modus operandi, digamos assim, numa área que é a área de dados e de inteligência artificial, de analítica e depois de inteligência artificial. Eu vejo-a como uma área muito do negócio que sabe IT. Portanto, e onde é que eu vejo as pessoas capacitadas, e claro, numa lógica de citizen developers, capacitadas com upgrades, até muito no low code, no code, se isso fosse possível, portanto, trazê-las para estas ambições e de projeto, mesmo que fiquem nas suas unidades orgânicas, de forma distribuída, mas liderada, mas assim capazes de construir. Ou seja, não te vou dizer não, ou seja, que acho que é um caminho, começa internamente a acontecer, não é? Porque até isso era difícil. Até isso era difícil. Claro. Silos na banca, acho que todos nós sentimos que era uma realidade, mas acho que esse é um caminho a seguir. Utilizamos, em termos de algoritmia, aquilo que, tendo nós um stack muito Microsoft, portanto temos esse apoio, mas não invalida termos data scientists e temos que eles próprios, com as bases de dados, lá naquele produto de dados que serve para experiências, digamos assim, eles próprios começam a criar modelos que possam ter algum resultado de income em termos de tirar o melhor partido da informação corporativa que temos. Sim. Pedro, 1 minuto. Pois, porque eu faço. E 1 minuto para o Luís. O que é que os vossos clientes e o país podem ver de features, de produtos, de melhoria de experiência que o novo banco vai lançar? E a mesma coisa para o Luís, que assim já me calo e vamos embora. Muito bem, e também muito rapidamente, o nosso obviamente, grande investimento, um deles está a ser feito na nossa app, que continua a tentar ajudar os clientes com AI visível para o cliente, com as sugestões das operações que se calhar fazem mensalmente e se esqueceram de fazer, ou com o que têm para fazer a seguir, e portanto ajudar nessa lógica da gestão do dia-a-dia, sendo que, Daniel, e muito claramente, o novo banco tem 2 desafios que está a começar agora, e por isso é que eu digo que acho que chegámos um bocadinho tarde à corrida, e estamos agora a investir. Um é precisamente em tudo o que é customer facing. Nós temos chats internos, essas eficiências todas a conseguir, mas no customer facing eu acho que temos muito para fazer na voz, por aí fora. Portanto, verdadeiramente há muito para fazer aí e, lateral a esta conversa, mas muito importante, melhorarmos a nossa analítica para apoiar a decisão. Portanto, sermos capazes de apresentar os problemas internos e os desafios internos, talvez, para poder ilustrar melhor as decisões a tomar e podermos tomar decisões a todo o nível da organização com mais poder. Mas, portanto, eu diria que a app vai ser a concentração das principais coisas que o cliente vai poder ver nos próximos tempos. Mobile first, então. Luís.
Sim, eu acho que é inevitável que os canais digitais vão ter este papel visível de forma mais imediata na experiência do cliente. Mas eu acho que o que será mais interessante é nós sermos capazes de fazer essa ligação numa visão em que o cliente tem, se quisermos, um omni-acesso ao banco, em que não sente a diferença entre os canais. Ou seja, o tipo de interação que ele tem é igualmente relevante quando um gestor apoiado em metodologias deste género consegue gerar o mesmo tipo de experiência de cliente que ele consegue ter na personalização da app ou da experiência dele do NetBanco. Portanto, eu diria que é a capacidade de chegar ao banco em qualquer canal sem ele sentir uma diferença na personalização que recebe. Muito bem, muito obrigada a todos e uma salva de palmas. Obrigado.